Olá, amigos! Para todos aqueles que estão iniciando na interpretação radiográfica, nos diagnósticos radiográficos, o primeiro passo é estudar a anatomia radiográfica, que no caso da radiologia odontológica, primeiro nós vamos estudar a anatomia radiográfica normal do órgão dentário e das estruturas que o rodeiam, o periodonto de sustentação. Vamos mostrar tanto em radiografias, que é o exame 2D, quanto em tomografia, que é o exame 3D. Além de mostrar anatomia, nós vamos mostrar também algumas alterações que podem atingir essas estruturas, como a cárie, um pouco da doença periodontal, as lesões periapicais, para você já ir aprendendo a fazer esses diagnósticos iniciais, concomitantemente aqui com o estudo da anatomia. Vamos ao vídeo? Relembrando aqui rapidamente a anatomia do dente, ele é formado pela coroa e pela raiz. A coroa é revestida pelo esmalte, mais internamente nós temos a dentina, que é o arcabouço dentário. Revestindo essa dentina nós temos o cemento. Internamente nós temos a câmara pulpar e os canais radiculares. E esse dente estará inserido no osso alveolar por meio do ligamento periodontal. Temos aqui então o nosso dente, o ligamento periodontal, o cemento e o osso alveolar. Isso vai constituir o nosso periodonto de sustentação e a gengiva será o periodonto de proteção. Antes de adentrarmos na anatomia propriamente dita, nós precisamos definir aqui dois conceitos. Em radiografias, nós temos imagens em preto e branco e com tons de cinza, em que o branco, o extremamente branco, nós chamamos de radiopaco. E as estruturas que apresentam-se negras, ou escuras, nós denominamos de radiolúcidas, ok? Isso acontece por quê? Porque quando o raio-x atravessa as estruturas, aqueles tecidos que absorvem bastante o raio-x, por serem muito mineralizados, como por exemplo o esmalte, chegará pouca radiação no filme radiográfico e ele será menos sensibilizado naquela área, então ficará radiopaco. E nas regiões em que os tecidos oferecem menos resistência aos raios-x, ou seja, absorvem menos o raio-x, como por exemplo aqui a polpa dentária, na câmara pulpar, chegará bastante raio-x no nosso filme e essa imagem então ficará escura, ficará radiolúcida. Nós vamos demonstrar nessa aula os tecidos dentários e do periodonto pelo seu grau de radiopacidade em ordem decrescente. Então nós começaremos pelo mais radiopaco até chegarmos ao radiolúcido. Em primeiro lugar, nós temos o esmalte, que está revestindo a coroa e é a parte mais radiopaca do dente e também de todo o nosso corpo. Em seguida, vem a crista óssea alveolar, que é essa estrutura aqui entre os dentes e em volta também de todo o dente na superfície. E temos a lâmina dura alveolar, que faz a ligação do dente, por meio do ligamento periodontal. Em seguida vem a dentina, em radiopacidade, juntamente com o cemento,
Os dois têm o mesmo grau de radiopacidade e não é possível distingui-los na radiografia. A gente vê como se fosse um tecido só. Em seguida, osso alveolar, ou seja, a parte do osso medular, onde está inserido o nosso dente. Passamos então para os radiolúcidos, a câmara pulpar e os canais radiculares, seguido pelo ligamento periodontal, que está fazendo a ligação do dente ao osso. Então, em primeiro lugar, de radiopacidade, nós temos o esmalte, que é essa linha contínua em volta de todo o dente. Embora aqui na radiografia a gente só consiga ver mesial, distal e a face incisal ou oclusal dos dentes, porque a radiografia é 2D de um objeto em 3D. Mais adiante nós vamos mostrar esse esmalte em tomografia, vocês vão entender, né, a tridimensionalidade da imagem do esmalte. Temos aqui então o contorno mostrando o lado lingual e vestibular, que não é visto aqui na nossa radiografia. O esmalte ele é composto de 96% de minerais, 4% de matéria orgânica e água e reveste toda a coroa numa espessura variável. Então, ele é mais espesso aqui na parte oclusal e nas faces proximais, na vestibular e na lingual, ele vai afunilando, né, em direção à raiz. Temos aqui então o seu contorno delimitado. E radiograficamente, então, ele é um contorno radiopaco, né, contínuo em volta de toda a coroa. Caso ele tenha alguma interrupção desse contorno radiopaco, nós poderemos estar diante de alterações no esmalte, e a principal delas é a cárie. Olha só aqui nessas imagens, onde nós temos áreas radiolúcidas interrompendo esse contorno do esmalte, caracterizando então lesões cariosas, que podem estar só no esmalte, mas pode ir aprofundando e atingir a dentina, como já é esse caso aqui do premolar, aqui no molar, ok? Como eu disse, né, o esmalte na radiografia ele é visto apenas por mesial, distal e oclusal. Mas esse esmalte está presente, né, na vestibular e na lingual. Vejamos aqui, né, no exame tomográfico como é que ele vai se apresentar, porque a tomografia é tridimensional. Mas antes disso, para aqueles que ainda não têm conhecimento, né, em radiografias, tudo que é branco, nós já sabemos que é radiopaco, ok? E o que é escuro é radiolúcido. Na tomografia, essa nônima é um pouco diferente. O que é radiopaco na nossa radiografia será hiperdenso na tomografia. E o que é radiolúcido na radiografia, nós denominamos de hipodenso na tomografia. Então aqui, ó, o esmalte ele é hiperdenso. Já a câmara pulpar e os canais radiculares são hipodensos. Então vejamos aqui na tomografia, ó, nessa reconstrução sagital, né, em que o paciente está de lado. Essa aqui é uma coronal para os molares, em que o paciente estaria de frente para a gente. E aqui é o plano axial, em que nós vamos vendo o dente da sua coroa em direção ao ápice. Então, na sagital, nós podemos perceber que a imagem
fica parecida com a da radiografia, né? Nós só vamos conseguir ver aqui mesial, oclusal e distal. Mas, se nós colocarmos no plano coronal, nós já passamos a visualizar a face vestibular e a lingual, então nós percebemos o esmalte também na face vestibular e lingual. Já aqui nas axiais fica melhor ainda, né, de ver, porque nós vamos saindo da coroa em direção ao lápis, então nós podemos ver a coroa no seu início, na face oclusal, onde está totalmente, vai ser totalmente hiperdenso na superfície, e à medida que a gente vai descendo em direção à região cervical da raiz, esse esmalte permanece ali por mesial, lingual e vestibular e distal. E olha só como ele vai realmente afunilando, em direção à região cervical. A gente percebe aqui nesse corte da tomografia que já foi feito aqui, nessa região mais cervical, essa imagem aqui. Então a gente percebe que o esmalte aqui na cervical é bem mais fino do que, por exemplo, ali mais perto da face oclusal, que é de onde saiu esse corte aqui. Então o esmalte tem esse contorno radiopaco, e se ele tiver interrompido, nós estamos geralmente diante de cáries, como nós podemos ver aqui nos dentes anteriores, canino com cárie na mesial distal, incisivo lateral na sua distal, aqui também mesial do lateral e distal do central. As radiografias interproximais ou bite-wings, demonstrando cáries aqui também, na distal desse premolar, na mesial desse outro, distal desse. E também nós temos as cáries em todas as faces dos dentes. Na radiografia, elas são melhores visualizadas na mesial, na distal, na oclusal. No seu início, ela não é percebida na radiografia. Ela só será percebida quando ela realmente ultrapassar todo o esmalte e atingir pelo menos 0,5 milímetros na dentina. Então, portanto, o diagnóstico da cárie oclusal será em radiografia apenas quando ela já atinge a dentina em meio milímetro. Já nas faces proximais, logo no início, essa cárie é visualizada. Novamente aqui, mais exemplos, cárie na mesial desse incisivo, aqui na mesial desse lateral, também aqui mesial e distal do lateral do outro lado desse paciente. Aqui nós já temos cáries nas margens da restauração. Então aqui nós já dizemos que isso é uma recidiva de cárie. Mais exemplos aqui dos dentes posteriores, cárie aqui na distal do dente 15, no premolar, na distal desse molar e na mesial desse outro aqui. Aqui exemplos de cárie oclusal, você percebe que o esmalte parece íntegro, mas aqui na dentina nós já temos um sinal radiográfico. Em seguida, no grau de radiopacidade, nós passamos então para a cortical alveolar. Essa cortical alveolar ela é formada pela lâmina dura alveolar, que está em volta do dente, e pela crista óssea alveolar. Essa cortical alveolar, então, é uma linha radiopaca, contínua, bem delgada, que cobre o osso esponjoso, aqui o osso medular, e passa, contornando todo o dente, e passa de um dente ao outro, sem interrupção. Isso visto na radiografia, que a gente também só percebe mesial, distal dos dentes.
Mas essa lâmina dura, essa cortical, ela existe, né, por vestibular e igual, e a radiografia, por ser 2D, nós só percebemos mesial, distal e aqui entre os dentes a crista óssea. Contornando aqui então a nossa cortical alveolar, com a sua lâmina dura e a crista óssea entre os dentes. Essa cortical alveolar, né, se ela tiver alguma interrupção, isso vai nos ajudar no diagnóstico e é muito importante para distinguir patologias, principalmente periapicais. Então nós podemos perceber, né, que a lâmina dura, a cortical, ela está em volta de todo o dente. E aqui nesse dente a gente percebe que ela está interrompida. Portanto, aqui existe uma lesão no osso em volta, né, no periápice desse dente, e por esta lâmina dura estar interrompida, nós podemos, né, deduzir que essa lesão óssea aqui, periapical, né, ela é inflamatória, ou seja, ela é decorrente dessa polpa desse dente que necrosou e esse processo inflamatório infeccioso se estendeu para o periápice. Então é muito importante a gente visualizar a lâmina dura, ver se ela está íntegra, para a gente começar então a fazer o diagnóstico das alterações inflamatórias. Se ela tiver uma lesão próxima aqui ao ápice e a lâmina dura estiver íntegra, não se trata de uma lesão inflamatória. Então, por exemplo, não haverá necessidade do tratamento de canal desse dente. Agora, com a lâmina dura rompida, é sempre indicado, né? Lógico, nós vamos confirmar isso com teste de sensibilidade pulpar. Nós vamos aplicar em gás extremamente gelado, aí menos 50 graus, né? E essa polpa, se não responder a esse teste, realmente é uma necrose, e essa lesão, então, se confirma que ela é inflamatória, né? E quando essa alteração é na crista óssea, é o começo de quê? Da doença periodontal. Então nós passamos ali primeiro por uma inflamação na gengiva, uma gengivite, e em seguida começa a comprometer o periodonto de sustentação desse dente, que é a lâmina dura, alveolar, o ligamento periodontal e a própria crista óssea. Então, ao menor sinal de reabsorção dessa crista óssea, nós teremos então uma doença periodontal. E a alteração dessa lâmina dura no periápice, nós temos uma alteração endodôntica, né? Uma periapicopatia. Aqui nós podemos ver a cortical alveolar sem a presença do dente. Esse dente foi feito uma exodontia, né? Sua extração. E nós temos então a lâmina dura aqui em volta de todo o alvéolo, né? Que é a cavidade de implantação do dente. E aqui a crista óssea alveolar. Essa lâmina dura, ela vai permanecer aqui por muito tempo após a remoção do dente? Não. Esse osso será remodelado e essa linha deixará de existir com a cicatrização aqui do osso. Essa lâmina dura só existe em função aí da presença do dente, que o ligamento periodontal faz pressão no osso, né? Então, como se fosse uma reação aí do osso, né, a essa pressão. Deixando de ter essa pressão, ela deixará de existir. Olha só aqui no crânio, né, no cadáver, numa peça, nós podemos ver também, sem o dente, essa cortical alveolar, aqui na superfície, né, que é a crista óssea. Então, aqui nós já podemos perceber que ela não tem só na mesial e na distal, como mostra na nossa radiografia. Essa crista óssea, ela dá a volta em torno do dente. Então, nós temos crista óssea por palatina, por vestibular, mesial e distal.
Vejamos agora um pouco mais sobre a crista óssea. Nós temos aqui nos dentes anteriores, né, ela pode apresentar-se mais afilada em função do espaço ser menor, principalmente nos incisivos inferiores. Então ela é um pouco mais pontiaguda. Nos dentes posteriores ela é um pouco mais plana, né? E dependendo do espaço, né, ela pode ser maior ou menor também. Onde que é o limite dessa crista óssea? No limite amelo-sementário. Então, onde termina aqui o nosso esmalte, vai começar o cemento, nós temos o início da nossa crista óssea. Essa crista óssea varia a sua forma de acordo, né, com a convexidade das coroas, também com o espaço entre os dentes, como eu já disse, e o grau de erupção dos dentes. O grau de inclinação, veja como essa crista óssea, né, é bem diferente. No entanto, ela está normal, porque falta um dente aqui e tem outro em erupção. Aqui são então aspectos normais, né, mais próximos do limite amelo-sementário. Com a idade é normal, né, as pessoas irem perdendo um pouco dessa crista óssea alveolar, mas, no entanto, não terá presença de doença periodontal e ela estará normal. Mas, se tiver associado a essa reabsorção com doença periodontal, o aspecto será diferente, né? Será radiolustro, de contorno indefinido dessa crista, enquanto que, se for só pela idade, ela vai permanecer em nível mais abaixo ali da raiz, se for dente inferior, né? Mas manterá o seu aspecto normal, às vezes até com a sua própria radiopacidade. Vejamos aqui mais alguns exemplos, o de dente inclinado, né? Pela ausência de um outro dente aqui, esse molar mesializou. Aqui mais próximo, né, do limite amelo-sementário, cristas ósseas normais. Aqui também faltando um dente, ficou uma crista, né, bem larga aí, mas de aspecto também normal, embora esteja não perto do limite, né, amelo-sementário, ela tem um aspecto totalmente normal, quase ali no terço médio da raiz. Novamente aqui, outros com inclinações. Vejamos aqui o aspecto bem radiopaco, o aspecto de normalidade, embora inclinada. E vejamos na tomografia, né, que ilustra que realmente essa crista óssea alveolar, ela não está só entre os dentes, né? Ela está também por vestibular e lingual. Aqui na reconstrução sagital, que é de lado, fica muito parecido, né, com a imagem na radiografia. A gente realmente só está vendo o mesial e distal, mas virou o paciente de frente nesse molar, a gente percebe essa crista óssea aqui por lingual e por vestibular, que está aqui na altura do terço médio, né? E na axial, realmente a gente vê em volta do dente todinho essa crista óssea alveolar, contorno, né, da nossa lâmina dura, uma linha radiopaca contínua, dando a volta no dente. Nos dentes, né, multirradiculares, cada raiz vai ter o seu contorno. E às vezes, dependendo da anatomia da raiz dos dentes, principalmente aqueles dentes que têm a sua raiz achatada, né, no sentido mesodistal, eles são mais estreitos de mesial para distal e mais alongados, né, de vestibular para palatina. Dependendo de como o raio-x, né, incide nesse dente, se você variar ali o ângulo horizontal para mesial ou distal, essa lâmina dura óssea pode apresentar-se duplicada ou espessada. No entanto, isso pode ser apenas um efeito do ângulo do raio-x.
A lâmina dura, assim como a crista óssea alveolar, né, na radiografia a gente só vê mesial e distal. No entanto, aqui de frente na tomografia, né, no plano coronal vestibular, a gente percebe a lâmina dura por vestibular e lingual. E no plano axial, nós também podemos ver a lâmina dura em volta de todo o dente. A verdade é como se ela fosse, né, a continuação da crista óssea alveolar. É que a gente chama de cortical alveolar, né, o conjunto. Uma linha hiperdensa em torno de toda a raiz. Essa lâmina dura alveolar, quando ela está espessada, né, principalmente aí, em volta de todo o dente, nós podemos estar diante de um trauma oclusal. Outros sinais radiográficos desse trauma oclusal. Nós podemos ter esclerose da crista óssea alveolar, porque a esclerose, esse osso, fica mais radiopaco, né? Ele fica mais mineralizado, em resposta, em defesa. Podemos estar também com o periápice e o ligamento periodontal espessado, okay? Associado a essa lâmina dura alveolar também espessada. E o osso também aqui pode estar esclerótico em volta do dente. Essa crista óssea alveolar e a própria lâmina dura, em alguns casos, né, de trauma oclusal, ela pode sofrer uma reabsorção maior, principalmente no sentido vertical, né? A reabsorção óssea ela pode ser só horizontal, em que nos dois dentes ela estará na mesma altura. E vertical é quando em um dos dentes ela permanece lá no alto e no outro ela está mais embaixo, né? Então isso pode ser um sinal de um trauma oclusal, principalmente se o paciente não tem, né, alterações periodontais nos outros dentes, nem reabsorções ósseas, isso se localiza só em um dente. Então a gente tem que investigar a possibilidade de trauma oclusal e, não havendo, partir então para a pesquisa de fraturas, perfurações radiculares, presença às vezes de canais acessórios que não foram obturados. Como eu disse, né, a lâmina dura é uma linha radiopaca contínua em volta de todo o dente, está grafada aqui, né, em amarelo, e nós temos, se essa lâmina dura estiver interrompida, né, não está contínua aqui, nós podemos estar então diante de uma alteração periapical inflamatória, em decorrência de uma polpa que se necrosou. Nós podemos também ter a ausência dessa lâmina dura alveolar. E isso está presente em dentes que possuem anquilose. Então nós vamos ter a ausência da lâmina dura em volta do dente e do espaço do ligamento periodontal. Então esse dente está literalmente ligado ao osso, sem ligamento periodontal. Geralmente esses dentes estão em infraoclusão, estão abaixo da linha oclusal dos outros. E se você, né, fizer uma percussão, bater nesse dente com o cabo do instrumento, um espelhinho, por exemplo, ele vai ter um som diferente dos demais dentes. É muito comum, às vezes, em dentes descidos, principalmente quando não tem o germe permanente para substituir esse dente. Mas isso pode acontecer também em dentes permanentes? Claro, né? Nós temos aqui um exemplo de um canino em que o colega estava tentando fazer um tracionamento ortodôntico, né? Puxar esse dente aí para fora e não estava tendo êxito. Apenas numa radiografia a gente pôde perceber que o espaço aqui do ligamento periodontal não está presente,
que há também a ausência da lâmina dura e existe uma condensação óssea aqui, né, lateralmente em volta dessa raiz. Isso caracteriza então uma anquilose e esse dente não virá pelo tracionamento. É indicada a sua exodontia e a instalação de um implante. Temos aqui mais alguns exemplos de anquilose, ausência da imagem do espaço do ligamento e da lâmina dura. Isso pode ser em volta da raiz toda, ou só de um lado, só em uma face, e às vezes a radiografia pode nem mostrar, porque isso está só por vestibular ou lingual. Então, nesses casos, né, de tracionamento ortodôntico, é sempre indicado fazer uma tomografia antes de fazer essa cirurgia para tracionar o dente, para verificar se realmente ele não tem alguma anquilose, né, como a gente vê nesse outro exemplo aqui, que poderia estar por vestibular ou lingual. Além do mais, a tomografia vai mostrar se esse dente tem uma curva muito grande na raiz, né, que a gente chama de dilaceração, poderia estar apontada, né, para vestibular ou lingual, e a radiografia também não mostrar. Seguindo o nosso grau decrescente, né, de radiopacidade, nós passamos então para dentina e cemento, que tem a mesma radiopacidade, não podemos distingui-los na nossa radiografia. A dentina vai compor ali a estrutura, né, o arcabouço, a sustentação do nosso dente. Ela é um tecido conjuntivo avascular, tem um conteúdo mineral de 72% e a sua radiopacidade vai aumentando com a idade. O dente passa a vida inteira depositando dentina, vai diminuindo o espaço, né, da câmara coronária, dos canais radiculares, por toda a vida. Na coroa, ela é recoberta por esmalte até o limite amelo-sementário. E na raiz é recoberta pelo cemento. É importante, né, a gente observar a dentina aqui na face oclusal para fazer o diagnóstico das cáries oclusais, como eu tinha comentado, né, lá atrás na nossa aula, que só é possível ver a cárie na oclusal, né, quando ela atinge pelo menos meio milímetro de dentina. Então, a gente, quando vai olhar a cárie, a gente vê por fora esse esmalte para verificar a cárie na mesial e na distal, e nós vamos aqui por dentro nesse contorno do esmalte para verificar a presença da cárie oclusal. A dentina radicular então é recoberta por cemento. Esse cemento não pode ser diferenciado da dentina, exceto nos casos em que a gente tem a hipercementose, que é uma deposição a mais de cemento em volta da raiz, mas mesmo assim esse cemento, né, permanece da mesma radiopacidade da dentina. A gente sabe que é cemento, né, porque houve aqui um aumento de volume nessa raiz, e em vez dela ir afunilando em direção ao ápice, né, ela tem essa proeminência aqui dos lados, né? Isso é um fator às vezes complicador nas exodontias, né, que esse dente não vai sair via alvéolo, necessária uma intervenção cirúrgica ou vestibular aí do osso, né? Os casos de movimentação ortodôntica podem também ser mais complexos. Mais alguns exemplos de hipercementose aqui nos dentes. Mais aqui. Passamos então agora ao nosso osso alveolar, que é o quarto ali em radiopacidade. O osso esponjoso, né? A gente sabe que o osso tem a cortical em volta, que
que é extremamente radiopaca, igual a nossa lâmina dura, né, alveolar, mas o interior do osso, que é o osso medular ou esponjoso aqui, né, ele tem uma radiopacidade menor, porque ele tem os espaços medulares, que são essas áreas radiolúcidas, e nós temos as linhas radiopacas separando essas pequenas áreas radiolúcidas, que são as trabéculas ósseas. Essa densidade ela altera com a idade dos indivíduos, com a função mastigatória, com as condições sistêmicas também desse indivíduo, como, por exemplo, na osteoporose, indivíduos com hiperparatiroidismo, esse osso medular pode ter alterações. Na mandíbula, esses espaços medulares, geralmente eles são maiores e as trabéculas têm uma tendência a ser mais horizontais, mais organizadas, olha só. Tá? Então é comum, às vezes, a gente encontrar áreas de espaço medular bem grande, né? E que, às vezes, quando ele está próximo a algum dente, pode até confundir com patologias. Então, a gente tem que estar atento e saber dessa variação de normalidade. Já na maxila, nós temos trabéculas mais irregulares, tá? E espaços medulares menores. Então, não tem aquela tendência horizontal na mandíbula. Tem trabéculas em todos os sentidos e os espaços são menores. Nós podemos ter variações, né, de normalidade nesse osso, que não interferem, né, em nada, às vezes são mais achados radiográficos, sem necessidade alguma, né, de intervenção. E nós temos, por exemplo, a osteoesclerose idiopática. O que é idiopática? Quando não se sabe a causa. Então nós temos aqui áreas radiopacas próximas aos ápices desses dentes, aqui entre os dentes. No entanto, não há necessidade de qualquer intervenção, apenas um controle radiográfico. O organismo apenas depositou aí, né, mais minerais nesse osso. Além da radiopacidade, né, como uma forma de variação ali da normalidade, nós temos também o contrário, áreas mais radiolúcidas, principalmente na mandíbula, em que a gente comentou que esses espaços medulares podem ser maiores. Então, nesse caso aqui, numa área, né, sem o dente já, nós poderíamos ter uma chamada atrofia óssea, né, ou até um defeito osteosporótico focal da medula óssea, em que não há necessidade também de intervenção. Só que, às vezes, isso também pode ser uma patologia, né? Por exemplo, um cisto residual após a remoção de um dente. Então, na dúvida, a gente pode fazer uma tomografia para avaliar melhor esse osso, podemos comparar com radiografias anteriores para ver se essa área aumentou ou não, ou fazer um controle radiográfico para ver se ela vai se manter da mesma forma. Se for um processo patológico, certamente isso vai aumentar, né, e vai mudar o seu aspecto. Passamos agora então para a parte radiolúcida, né, câmara pulpar e canais radiculares. A câmara coronária está preenchida, né, por tecido mole, a polpa dentária, deixando essa imagem radiolúcida. Essa câmara pulpar, geralmente, né, a câmara coronária, né, geralmente ela é um reflexo, né, da anatomia da coroa e da raiz.
Ela pode mudar a sua forma e o tamanho com a idade, inclusive podemos ter calcificações dentro dessa câmara pulpar ou nos canais, e podemos ir também diminuindo o espaço da câmara pulpar pela deposição de dentina em volta, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um dente aqui que tinha uma câmara pulpar mais ampla, não tem cárie, né? Não tem restauração. Aqui um dente que já sofreu agressão por cárie, restauração, e, portanto, essa câmara pulpar, veja só como que ela reduziu aqui o seu tamanho, principalmente na distal, nesse corno pulpar distal. Falando dos cornos, em cada cúspide, né, desse dente, nós vamos ter esse prolongamento aqui, que vai estar de vestículo pulpar, né, que estará preenchido por polpa, e que nós denominamos também de cornos pulpares. Quando essa polpa apresenta calcificações e eles têm um aspecto arredondado, ovalado, né, nós chamamos isso de nódulos intrapulpares. Veja que aqui nós temos os molares todos com calcificações, os incisivos. Essa calcificação ela pode ser de forma difusa, né? Se estender por todo o dente, por todo o canal radicular e câmara pulpar. Então nós denominamos de calcificação intrapulpar difusa, quando desaparece aí a imagem da câmara pulpar e do canal radicular, que pode ser total ou parcial. Isso geralmente está associado a algum trauma, né? De longa data, muitas vezes. Nesse caso aqui, a gente tem uma calcificação difusa, né, que não atingiu todo o canal. Restou aqui parte do terço médio e do terço apical. Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma intervenção, porque esse restante canal aqui está gerando essa lesão óssea, essa lesão periapical inflamatória. Enquanto que aqui, né, a gente não tem essa alteração óssea, então muitas vezes não há necessidade de tratamento. Pode ser que esse dente tenha a coroa escurecida, aí já é o caso, né, de fazer algum tratamento estético, já que existe uma infecção, uma inflamação, então é necessário fazer uma intervenção aqui. Só que atingir esse canal pode ser uma tarefa muito complicada, às vezes impossível. Hoje, né, aliás, há algum tempo, nós já temos essa possibilidade melhorada, que é você fazer uma tomografia, fazer o escaneamento intrabucal, e em seguida, num software, você monta um guia cirúrgico, né, chamado Endoguide, imprime esse guia, encaixa aqui nos dentes, e esse guia vai dar a direção da sua broca, para você chegar até esse canal. Porque você fazer isso só visualmente, né, você pode errar a direção desse canal e perfurar essa raiz. Nem sempre, quando a gente, né, vê interrupção aqui do canal, pode ser calcificações, tá? Você vê um canal bem amplo e, de repente, ele se afunila de uma vez. Isso, na maioria das vezes, nos casos, principalmente em premolares inferiores, incisivos, né, inferiores, caninos inferiores, isso acontece com uma certa frequência. Então, você premolar, né, superior também, essa imagem é comum no primeiro pré. Você vê uma polpa ali, uma câmara pulpar, às vezes até amplo, o canal no terço cervical da raiz mais amplo, e de repente ele se afunila de uma vez. Então, quando é uma calcificação, essa calcificação vai estar aqui, mas em seguida o canal às vezes continua quase com a mesma espessura, né?
Nesse caso, geralmente trata-se de uma bifurcação desse canal aqui. Ele está dividindo em dois ali, sendo que um vai para vestibular e o outro para lingual, e que na radiografia, se a gente tiver num ângulo, né, bem de frente do raio-x para esse dente, que a gente chama de ortorradial, a gente verá apenas um canal. Mas se você jogar o seu raio-x para mesial ou para distal, pode ser que você consiga dissociar e ver esses dois canais após a divisão, ou por meio de uma tomografia, né? Então há um afilamento brusco ou uma interrupção da imagem do conduto, sugerindo bifurcação desse canal. Por último, o espaço, né, do ligamento periodontal, no nosso grau de radiopacidade, dos radiolúcidos. Então nós temos uma linha radiolúcida contínua em volta de toda a raiz. É um espaço entre a lâmina dura alveolar e a raiz, e está preenchida por tecido mole, né? As fibras do nosso ligamento periodontal. Radiograficamente, é uma linha radiolúcida contínua entre a raiz e a lâmina dura alveolar. Visto, né, na nossa tomografia, nós vamos perceber que ele não está só por mesial e distal, como nossa radiografia T2D. Na tomografia, vista aqui já de frente, no plano coronal, vestibular e lingual, nós temos a imagem do ligamento periodontal. No plano sagital, que é de lado, vai aparecer com a radiografia só mesial e distal, o nosso ligamento periodontal. Já aqui na axial, nós podemos ver o lado lingual e o lado vestibular, e essa linha hipodensa, né, que na nossa radiografia a gente fala de radiolúcido, está em volta de toda a raiz. Desde a região mais alta, né, na cervical, perto da coroa ali, até a região de ápice, você vê esse ligamento periodontal como se fosse um anel, né, em volta do dente, essa linha radiolúcida aqui hipodensa, um anel hipodenso. Assim como a lâmina dura alveolar também está aqui como um anel, só que nesse caso hiperdenso, né? Ela é branca, então é radiopaca na radiografia e é hiperdensa aqui na nossa tomografia. Quando o nosso dente apresenta um aumento da espessura desse ligamento periodontal no ápice, né, nós podemos estar diante de uma inflamação desse ligamento periodontal, denominada periodontite apical, que geralmente está relacionada a traumas, em que essa polpa às vezes pode manter a vitalidade ou não. Então nós podemos ter também dentes já com polpas necrosadas, em que começa essa infecção, essa inflamação em direção ao ápice, ao periápice, né, o osso alveolar, e primeiro ela vai passar pelo ligamento periodontal. A primeira estrutura que ela vai encontrar é o ligamento periodontal. Então ele pode se inflamar e o paciente ter bastante dor, né? Em seguida, isso vai romper a lâmina dura e em seguida ganhar o osso alveolar. Mas atenção, às vezes esse aumento desse espaço do ligamento periodontal pode ser também por um efeito do ângulo do raio-x. Então a gente não pode confiar 100%, né, em ver um espessamento e falar, tem periodontite apical. Não. Nós temos que primeiro verificar se esse dente tem sintomatologia, se ele está sensível ao toque, principalmente, né, ou dor espontâneo. Se é só um aumento do espaço e não tem sintoma, pode ser apenas um efeito do raio-x. Mas é sempre bom, né, investigar se o dente tem alguma alteração. Caso o dente esteja íntegro,
dificilmente, né, vai ser um problema realmente dentário, pode ser um efeito do raio-x. Aqui nesse caso nós temos, né, um dente que foi tratado no seu canal e que está parcialmente obturado. Então esse restante aqui de canal pode estar causando, né, essa inflamação aí no nosso ligamento periodontal, a necessidade do retratamento endodôntico. Como nós dissemos, né, lá na parte que a gente falou de lâmina dura, nos traumas oclusais, além da lâmina dura estar espessada, nós podemos ter também um aumento do espaço do ligamento periodontal. Vamos falar agora um pouco da anatomia radiográfica, né, do germe dentário. Essa fase aí de transição na dentição mista, né, quando a gente faz uma radiografia, então nós podemos perceber os germes dos dentes permanentes em desenvolvimento, aqui a presença dos dentes decíduos, né? Então, à medida que os dentes decíduos vão sofrendo a risólise, né, a reabsorção de suas raízes, os dentes permanentes vão formando as suas raízes, a risogênese. O desenvolvimento dentário, né, a gente tem que relembrar aqui rapidamente as fases da odontogênese. A primeira fase é a fase de botão, em que a lâmina dentária primária vai se invaginar, né, dando origem aos botões dentários. Em seguida, nós temos a fase de capuz, em que esse epitélio vai dar origem ao órgão epitelial do esmalte, com o epitélio externo e o epitélio interno. E no meio nós temos o retículo estrelado. Em seguida, na fase de capuz, nós vamos ter a condensação aqui do ectomesênquima em torno aqui do órgão do esmalte e nós vamos ter a formação aqui da papila dentária, que por sua vez posteriormente vai formar polpa e dentina, e mais perifericamente nós temos o folículo dentário, que dará origem ao cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Na fase de campânula, as células mais da periferia da papila dentária vão se diferenciar em odontoblastos e essa papila então passa a ser chamada de polpa dentária. Na fase da coroa, ou chamada de campânula avançada, é onde vai começar a mineralização dessa coroa. Então, a partir daqui que nós vamos ter imagem radiográfica e já poder afirmar que se trata de um dente quando começa a mineralizar esmalte e dentina. Então nós temos aqui mais na periferia os ameloblastos, que vão dar origem ao esmalte, e mais internamente os odontoblastos, que dão origem à dentina. E posteriormente a última fase, que é a de erupção. Antes da mineralização, nós vamos ter apenas uma imagem radiolúcida arredondada, de contorno bem nítido, radiopaco, né, limitando essa imagem radiolúcida, e nós denominamos de folículo dentário. Caso haja um atraso na mineralização da coroa aqui dentro desses folículos, nós devemos fazer um controle radiográfico para investigar a possibilidade de formação de cistos ou tumores. Principalmente quando a gente compara o outro lado do nosso paciente, o mesmo dente, que já está bem adiantada a sua mineralização, então é interessante a gente fazer um controle para ver se vai mineralizar ou não. Não havendo mineralização e essa imagem, né, que seria o folículo, começa a crescer, nós poderemos estar diante aí da formação de um cisto ou de um tumor. Na mineralização, então, o germe que está circundado, né, por uma área radiolúcida, que é o chamado saco dentário ou saco pericoronário. E aí nós vamos ter as mineralizações, né, acontecendo no terço inicial aí da nossa coroa.
A partir do momento aqui que já há mineralização, definindo cúspides, né, nós podemos realmente agora afirmar que se trata de um germe dentário em desenvolvimento. Antes, quando a gente tinha só a imagem radiolúcida do folículo, a gente ainda não podia afirmar, né, totalmente com segurança de que ali seria desenvolvido um dente. Na fase, né, de formação da raiz, nós vamos ter ali uma imagem radiolúcida na ponta dessa raiz em formação, e ali está localizada a bainha de Hertwig e a papila dentária, que vai direcionando, né, a formação dessa raiz. Então, enquanto o dente permanecer com a rizogênese incompleta, essa área radiolúcida também estará ali presente. E é importante que a gente saiba distinguir essa imagem, que é normal, de algo patológico. Por exemplo, se esse dente tiver cárie e está com rizogênese incompleta. Se ele tem uma cárie grande e essa polpa está necrosada, nós poderíamos ter então uma alteração periapical inflamatória. Há necessidade de investigar se essa polpa está viva ou não, no caso de presença de cáries ou em presença de traumatismo nesse dente, mesmo que ele não tenha cárie. Como é que a gente pode diferenciar isso na dúvida? Fazendo o teste de sensibilidade pulpar ou de vitalidade pulpar com gás aí de menos 50 graus. Na fase de erupção ou de erupção, a área radiolúcida do saco dentário que contorna a coroa desaparece, pois ela vai se somar com a imagem da gengiva. Caso esse dente não erupcione, né, de forma normal, ele permaneça aí incluso dentro desse osso, esse saco pericoronário vai persistir aí em volta desse dente, né, enquanto ele não for removido. É importante observar se ele não está com espaço aumentado. Staffney, né, definia que acima de 2,5 milímetros, aqui, essa distância do saco pericoronário até a coroa, poderia estar diante de um possível cisto, que no caso é um cisto dentígeo. Mais de uns anos para cá, né, novos trabalhos passaram a definir que para a gente ter essa hipótese de cisto sendo desenvolvido aqui, é necessário ter acima de 5 milímetros. Okay? Então aqui nós temos um exemplo de um aumento do espaço do saco pericoronário em volta, né, da coroa, sendo um pouco maior aqui para a mesial distal, e que nós podemos estar diante da hipótese de um cisto dentígeo. Vamos demonstrar agora os estágios do desenvolvimento dentário. Carminola classificou os estágios de desenvolvimento do germe dentário em 10 estágios, né, da coroa e da raiz. Então vejamos, na fase da coroa nós temos o estágio 0, que é a ausência da cripta, a ausência do folículo. Em seguida nós temos o estágio 1, em que nós vamos ter o folículo ou cripta de forma arredondada e radiolúcida. O estágio 2, nós vamos começar a calcificação inicial, né, do terço inicial da nossa coroa. O estágio 3, nós vamos ter um terço da coroa formada. O estágio 4, 2/3 da coroa completa. Estágio 5, coroa quase completa. E 6, coroa totalmente completa. Passamos para a fase da raiz, em que o estágio 7 é até 1/3 da raiz completa. Estágio 8, 2/3 da raiz completa. Estágio 9, raiz praticamente completa e o ápice ainda aberto. E o estágio 10, o dente estará totalmente formado, a sua raiz, e com o ápice fechado.
Por que isso é importante, né, clinicamente para a gente? Os estágios da raiz, né, são importantes para a tomada de decisões em tratamentos. Por exemplo, quando é que a gente pode indicar a remoção de um dente descido se não houve a sua risólise, a sua reabsorção, né? Ele não apresenta mobilidade e não exfolia, não cai sozinho. Quando o germe do permanente estiver com 2/3 de raiz formada. Em casos de cirurgia, qual a melhor fase, por exemplo, para tirar um terceiro molar, um siso, com mais facilidade, digamos assim? É até 2/3 da sua raiz. Porque a partir da formação do terço final é onde geralmente acontecem as maiores curvaturas nessa raiz, que nós chamamos de dilacerações. Sem contar, né, que esse ápice também vai ficar mais perto de estruturas anatômicas importantes, como, por exemplo, o canal alveolar inferior. E assim terminamos este vídeo mostrando as estruturas, né, do órgão dentário, e nos próximos vídeos nós mostraremos a anatomia radiográfica das estruturas anatômicas que estão em volta aí do nosso dente, como por exemplo o canal mandibular, seio maxilar, fossas nasais, forames e outras estruturas importantes. Então, até o nosso próximo vídeo. Bye bye!